Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran e esse é o ORP Cast. No episódio de hoje a gente vai entrevistar o historiador Juarez Augusto Silveira da Silva e a gente vai bater aqui um papo sobre o protestantismo e a relação do protestantismo com o capitalismo. Quero te agradecer, viu, Juarez, por você estar aqui conosco, ter se disponibilizado a falar aí para as moscas que nos ouvem. O privilégio é todo meu, Gibran. Bom, Juarez, a gente começando, eu queria que você falasse para essa galera, desse quadro consagrado, quem é o Vaso? Quem é você? O que você faz? O que você come? Você sabe que essa resposta eu não tenho, porque nem eu sei quem eu sou. Me achei na história sem querer, não sei por que me converti, quando eu tinha por volta dos meus 18, 17 anos, e acredito que cada vez que eu estudo mais, cresço mais e convivo mais, mais eu me transformo. Não vou parafrasear agora o Raul Seixas, né? Sou aquela metamorfose ambulante. Então sou uma pessoa que teme a Deus, mas ao mesmo tempo está insatisfeito com tudo que acontece no mundo. Sou uma pessoa que me incomoda a forma muitas vezes que as pessoas vivem, me incomoda o descaso, me incomoda a falta de empatia. Sou uma pessoa que vive indignada, mas muitas vezes prostrada por não ter força para mudar. E busco sempre tentar sair desse marasmo e dessa hipocrisia que eu me encontro. Porque ao mesmo tempo que sou um militante, não faço nada para mudar. Então sou uma pessoa que está em constante conflito, constante recriação, buscando sempre a verdade, se é possível achá-la. Fantástico. Aliás, verdade é uma busca incansável, né? Incansável. Da humanidade. Agora, tem uma coisa curiosa, que eu não sei se isso é um registro também da sua religiosidade ou não, mas eu percebo o seguinte, nós, os evangélicos, nós somos um povo acomodado por natureza. É da nossa cultura a gente ir ao templo, sentar e ouvir alguém. Então, não sei se também tem disso. Levantar e fazer Sim, alguma coisa... Isso é um traço da ocidentalidade. Na verdade, agora já vou dar até uma palhinha antes, né? Vem da questão do nosso sistema escolhido. Nosso sistema econômico, sistema político, ou até mesmo sistema filosófico. Os orientais, quando você volta lá para o século XVIII, XVII, você não vê isso neles. Agora é óbvio, nós temos que ter muito cuidado para não generalizar. Claro. Se nós tratamos de seres humanos como nós tratamos na história e no mundo, todos os seres humanos manifestam a mesma coisa. Aqueles são mais protagonistas, aqueles menos protagonistas, aqueles mais parados, menos parados. Então, ao mesmo tempo que a gente fica no fetiche de falar assim, não, os ocidentais são mais preguiçosos, os orientais, aquela doutrina, aquela disciplina que eles têm, ora, diante dos nossos olhos. Então, seria verdade se nós chegarmos na Bahia e virarmos e falarmos assim, todo baiano é preguiçoso. E nós sabemos que isso não é verdade. Você chegar lá, tem baiano que trabalha pra caramba. Então, eu tenho um cuidado muito grande ao afirmar certos tipos de coisa, porque são perigosas. Nós caímos, nós chamamos de estereótipos. Esse marasmo que há na igreja, talvez se dê do que é pregado nos púlpitos. Com certeza. Então, aí, quem come lixo, vira lixo. Desculpa o palavreado aqui, entenda a metáfora. A gente falando agora mais propriamente, assim, da sua caminhada acadêmica, de repente você gostaria de explicar um pouquinho dessa sua caminhada para quem está ouvindo entender por que nós estamos falando aqui sobre capitalismo e protestantismo? Você quer falar um pouquinho da sua caminhada acadêmica? Sim, lógico. Eu entrei para o curso de História, eu tinha 18 anos, né? Então, eu não ia fazer História. Eu ia fazer farmácia ou odonto. Você vê que tem tudo a ver, né? Detalhe. Só que eu não passei nada, eu era um vagabundo. Como aluno, na minha fase acadêmica de Fundamental 2, Fundamental e Ensino Médio, eu não li um livro. Eu não li um livro. Eu fui ler o primeiro livro aos 18. Eu até lembro qual livro foi. Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Foi a primeira obra completa que eu li. A partir daí, eu tomei um gosto por leitura muito grande. E me vi
acabei fazendo vários vestibulares, e um dos vestibulares que eu resolvi fazer foi de História. A pergunta foi, por que você fez História? Porque o vocalista do Iron Maiden, na época, era professor de História e fazia literatura, e as letras do Iron Maiden, por eu gostar muito de Iron Maiden, falei, vou fazer História e tal. Mas eu me encontrei no curso de História. Maravilha. Eu me apaixonei. Eu já gostava de filmes de guerra, de filmes históricos e tal. Então, no curso de História, eu fiz por volta da década de 80, eu peguei uma historiografia da década de 80 e 90, então grande parte dos meus professores foram marxistas. Daí a minha trajetória em relação ao capitalismo. Eu nunca concordei, em parte, com aquele tipo de sistema que nós vivemos. Esse tipo de sistema incomodava. Não falando que é culpa do capitalismo, hein? Vamos entrar em outro lado agora depois quando falar isso. Não estou falando que a culpa é do capitalismo. O problema é, na minha visão hoje, do ser humano. Qualquer sistema que seja, socialista, anarquista, comunista, socialista, que tem o ser humano hoje, para mim, ele é problemático. Agora vem a pergunta, por que você fala isso? Porque hoje eu tenho uma linha filosófica hobbesiana. Eu não mais acredito na bondade humana. Então a tendência do homem é pisar na merda e abrir os dedos. Marx, os liberais, os capitalistas acreditam na bondade humana. Então se você parte que o homem é bom e quem transforma ele é a sociedade, ou quem modifica ele para o bem e para o mal a sociedade, qualquer tipo de sistema econômico pode dar certo. Basta pegar, não a bondade humana. Então, por que o meu interesse pelo sistema capitalista, me perguntou, né, na época do curso de História? Por ser marxista, eu já fui marxista. Estudei muito Marx, gostava de Marx. Então, criei uma crítica. Eu me construí, estudei e percebi por muitas vezes que os livros de história também que tratavam sobre Marx eram paupérrimos. E muitos filósofos também. Então, são poucas pessoas que entendem Marx. Muito poucas. E foi muito deturpado e transformado. Então, ao longo do curso, eu fui estudando. Aí eu fiz pós-graduações, fiz 3. Fiz uma pós em docência, fiz uma pós em teologia, nos jesuítas, e fiz uma outra pós em história da África. Aí, meu mestrado, puxei para sociologia e filosofia. E o objeto de estudo, uma pessoa que comecei a ler muito, foi Weber. E dos decorrentes de Weber. E o livro que me chamou a atenção na época, né, por ser protestante, A Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, é porque é apaixonado com o livro. Então, ele foi um objeto de estudo meu, de estudar, de rever, de entender o processo da economia política, que é o nome que se dá à ciência que estuda a economia, né? Então, Weber me tornou assim, a paixão. E Weber é diferente de Marx. A ótica de Marx é do operário. A ótica de Adam Smith, que é o liberal, é do burguês. E a de Weber é da ação social. A ação do homem. Por isso que me chamou mais a atenção. Fantástico. Teve até uma manifestação que eu estava uma vez, que essa foi quase achincoalhada, porque falando sobre a ideia do Marx e falando sobre... Porque assim, né, as pessoas fazem... você estava falando sobre o estereótipo, as pessoas fazem um arquétipo, fazem um estereótipo da figura, ninguém lê a obra do cara, quando no máximo lê alguém que escreveu sobre, quando no máximo lê, mas as reproduções populares sobre aquela ideia, aquele modelo que a gente fez sobre o cara, ou a própria consciência, ou a ideologia dele, tá aí em todos os cantos, né? O que é mais importante, eu acho, antes de você continuar, né, fazer a pergunta, é que as palavras no português se tornam polissêmicas. E a polissemia, quando você fala assim, esse cara é de esquerda, isso é problemático, muito problemático. Ele é socialista, problemático. Ele é comunista, problemático. Porque não é a mesma coisa. Na origem da palavra, no centro da palavra, não é. Hoje, tornou-se. Mas se você pegar, há vários tipos. Se não me engano, o liberalismo e o socialismo são as maiores vertentes que existem, que se mais desmembraram e surgiram ideias novas. Né? E aí o pessoal cria um fetiche muito grande e cria assim, uma ideia muito errada a respeito das coisas. Não, e segundo a nossa ministra lá, Damares, agora se a gente transa, já é socialista, comunista e qualquer coisa desse sentido. Mas a onda do momento é não... como é que é? A onda do momento é trepada zero, né? Quem tem fome zero gosta de trepada zero. Né? E aí, sobre essa ideia que se tem do marxismo e do socialismo e tudo mais, estava se discutindo
a respeito disso e eu fui quase achincoalhado assim, nessa manifestação que me deram a fala, porque quando me perguntaram, eu disse, não, eu tenho uma extrema simpatia. Só que de toda sorte, a lógica do Marx ela vai trabalhar uma opressão, porque ele quer a ditadura do mesmo jeito, só que ele quer a ditadura dos trabalhadores, do proletariado. E como eu lido com o reino de Deus, eu lido com a perspectiva da liberdade. Uhum. Então a gente caminha junto em várias pautas, mas a minha perspectiva não pode ser uma perspectiva de opressão. Exatamente, mas eu acho que aí tem um problema. Não sei por que você foi achincoalhado, né? Você falou pelas pessoas. Entretanto, o caminho do socialismo e do liberalismo é a liberdade. Ambos. Por que ele defende um momento de ditadura? Não defendendo Marx, porque aqui eu não sou defensor de Marx, né? Porque é um momento de luta. E aí, para entender Marx, você tem que entender um contexto. Você tem que estudar todo o século XVIII. Migrar para metade do século XIX, quando ele surgiu, escreveu o Manifesto Comunista. Aí você olha a sociedade inglesa daquele período, a sociedade francesa daquele período. E aí você pode interpretar os textos dele. Por que ele fala que tem que ter uma ditadura do proletariado? Porque a burguesia só subiu no poder através de uma revolução. Aí quando você estuda Eric Hobsbawm, que é um grande autor aí, até um dos maiores historiadores da historiografia inglesa, marxista, ele criou vários livros chamados As Eras, né? A Era da Revolução, a Era do... Hannah Arendt, que também é óbvio tem uma puxada para o marxismo, quando você estuda a definição de revolução, ela tem um processo de alteração e mudança drástica que altera o sistema político, econômico, social, cultural de uma sociedade, e ela acrescenta uma coisa interessante. É inerente à revolução a ideia da violência. Onde não há violência, não há revolução. Se não tem sangue... Então, esse contexto da ditadura do proletariado está ligado a uma necessidade de mudança através da guerra. É isso que é a ditadura do proletariado. Não é um sistema ditador que vai tirar as liberdades. Vai tirar a liberdade da burguesia. Que vai se trocar classe por classe. Você tira a burguesia e coloca o proletário. Entendeu o problema? A mudança só pode vir por essa. Por que era o problema? Quem controlava o Estado no momento era a burguesia. Quem elegia as pessoas era a burguesia. Então não há como mudar isso pelo voto. Hoje, no contexto do século XXI, nós temos o voto. Que aí é a necessidade de uma conscientização da política. Nós já sabemos. Todos os partidos que nós tivemos poder no Brasil até hoje são partidos populistas. Agiram a partir de assistencialismo. Eu não luto por assistencialismo. Eu luto por justiça. Quem luta por justiça decreta sua pena de morte. Sim, sem dúvida. É o ministério do Nazareno, né? Mas a gente nem vai entrar nessa pauta aqui, mas entender também que o sistema democrático ou o sistema de voto ele seria suficiente para conter a violência é uma grande bobagem, porque o cara que entende como que funciona, na verdade, esse nosso movimento, ou esse momento que a gente vive, e você vai perceber que, na verdade, o Estado ele só serve para legitimar a vontade das grandes corporações. Então, o Estado, na verdade, é um agente das corporações gigantescas. Você continua percebendo que talvez a violência ainda seja necessária. A legislação, tudo ainda corrobora com a classe dominante, que é quem... Aí, para quem quiser mais saber sobre o assunto, já é um outro autor, né, chamado Robert Dawes, ele escreve um livro chamado Poliarquia. Aí vai dissertar a respeito disso, que existem vários tipos de democracia, né, e que nenhum país do mundo hoje atingiu uma democracia plena. Que o país que tem maior consciência política hoje é a Noruega. Ele cita até um exemplo no livro dele, não lembro qual página que está, mas eu lembro o exemplo que ele deu, que teve uma pessoa no segundo turno da Noruega que foi descoberta num ato ilícito, que nem a família votou no cara. Ele não teve nenhum voto. Aliás, teve um, o dele. Que todas as pessoas não votaram nele devido a esse ato ilícito. Fantástico. Então, é óbvio que ainda não é. Obviamente também que a Noruega ela não é totalmente capitalista. É um estado do bem-estar social, um welfare state. É uma mistura, na visão de alguns, socialismo e capitalismo. Mas... essa noção, acho que esse trabalho tem que ser feito. Ô Ju, agora falando mais da sua pesquisa, e até você já citou aí seu fascínio pela obra do Weber e tudo mais, você consegue fazer assim
resumidamente, né, lógico, um panorama de como que foi assim a influência ideológica dos protestantes nessa formação desse novo mercado, do capitalismo? Tem como fazer algum recorte? Vou tentar ser o mais sucinto possível. Então vamos começar por parte. Weber não fala que é todos, tá? Então Weber vai pegar grupos específicos dentro do protestantismo e vai mostrar que a reforma protestante vai poder propiciar o surgimento do capitalismo. Então vamos partir. Qual seria o grupo possível, diante de tudo que está acontecendo no século XVI para o XVII, poderia dar origem ao capitalismo? Os calvinistas. Ele não coloca os luteranos. Então todos os grupos que saem de Calvino, da origem do Calvino, são possíveis de criar o capitalismo. Então, eu já vou arriscar e colocar os anglicanos, que vão surgir de um misto de luteranismo, calvinismo e catolicismo, e o próprio calvinismo. Por que o calvinismo? A primeira pergunta que todo mundo faz é por que ele fala o calvinismo? Porque Calvino inaugura duas coisas novas que até então Lutero não tinha falado, que é a predestinação e a salvação pela graça. E a grande pergunta que fica no coração humano é aquela insegurança: sou ou não sou predestinado? Então, ocorreu, vou usar essa palavra de novo, né, um fetiche entre os protestantes. Isso aí não é culpa do Calvino, então estou tirando Calvino disso, mas quem interpretou Calvino, que para ser salvo e predestinado, esses grupos específicos têm que amar uma palavra: o trabalho. Então a ênfase dada ao trabalho e subsequente o que vem do trabalho, a prosperidade, denota a graça de Deus na vida do cara. Obviamente, os primeiros calvinistas não entram no grupo, mas todos aqueles que saem de Calvino, vou dar exemplo de um deles, os Quakers, por exemplo, ou todos os que surgem, os metodistas, alguns, devido ao seu metodismo de estudo, a sua prática. Então, isso foi muito importante. Mas tem um ponto mais importante que eu esqueci de falar, que Weber fala, que eu acho que é interessante, que o grupo calvinista inaugura algo que até então o catolicismo não tinha: o racionalismo. A fé calvinista, ela se torna uma fé racional, com um propósito. Lembrando que a palavra racional aqui, a definição dela, que quase ninguém consegue definir, né, mas eu vou usar a definição de Weber, é a capacidade do homem de absorver um meio e transformá-lo. Se você pegar essa definição de razão, é a mesma definição de revolução industrial. Então, essa capacidade humana protestante de querer modificar, de querer mudar, de querer agradar a Deus, é uma coisa muito importante. Então, vou pegar uma coisa que ninguém fala, e se eu falar isso aqui, meus professores vão me xingar pra caramba. Somente os do mestrado, que eles não vão concordar. Eu fiz essa pergunta no mestrado, eles não concordaram comigo, mas vou ser chato nisso. Inglaterra tinha um grupo chamado Puritanos. Esse grupo, em particular, puritano, o que é o puritano? É uma igreja específica? Não. São várias pessoas que têm a ideia de purificar a fé. Se eu vou pegar hoje em dia, é uma da mais. Tá? Esses puritanos foram os precursores do capitalismo. Esse grupo específico. O Calvino trouxe uma coisa que é uma razão. Esses puritanos estavam na Inglaterra. Os calvinistas na Escócia eram os presbiterianos. Então você tinha um grande grupo calvinista proeminente, né, dentro da Inglaterra. Agora vai a pergunta, óbvio, Calvino defende que a salvação é através do trabalho. Ora, em pleno século XVIII, qual é o grupo social que está surgindo que trabalha muito e deseja o poder? A burguesia. Né? A burguesia. Não todos, mas o grande grupo. Então, esse grupo, burguesia, converteu-se em massa ao calvinismo. Porque é através do trabalho que eu teria a graça de Deus. No catolicismo, o trabalho é um sinal de maldição. Agora não. Há uma transformação da visão das pessoas. O trabalho é a dádiva de Deus. Então a burguesia entra de cabeça. Só que tem um problema. A burguesia não tem o Estado. O Estado pertence a quem? Ao rei, que na época deu-se o nome posterior absolutista. O rei é o Estado, não tem leis, então a burguesia precisa mudar isso para avançar o poder. Quando a burguesia alcança o poder e modifica isso, cria-se um novo sistema. Esse sistema, onde o Estado não deveria intervir na vida da pessoa, os burgueses cansados de ser perseguidos devido à sua fé, cria-se um Estado chamado Estado liberal. Hoje, o liberalismo político e econômico é chamado de
Capitalismo. Ou seja, quem foi o inventor do processo foram os próprios protestantes burgueses da Inglaterra. Começou na Inglaterra. Na Holanda também, junto, no mesmo período. E se você pegar o Riqueza das Nações, que é o primeiro livro que transformou a economia clássica, de Adam Smith, olha o nome do cara, Adam Smith. O cara era escocês. Qual que era a primeira palavra? Qual que é o sujeito do livro de Adam Smith, do Wealth of the Nation, que é a Riqueza das Nações? O trabalho. Então, se você pegar todo esse processo e pegar os pormenores, você percebe que a burguesia protestante estava aligiada ao processo. Daí Weber começa a estudar tudo isso, né? Ele estuda a ação social, a ação dos indivíduos na sociedade. Ele divide em diversos tipos de dominação tradicional, carismática, e por incrível que pareça, Gibran, se você transmitir o pensamento de Weber do período, ele falava que a ética protestante era um dos tipos de dominação. Se você trazer para os dias de hoje, essas áreas de dominação que existem na visão de Weber, a nossa igreja atual protestante, ela tem todas. Ela tem uma dominação tradicional, que é passar de pai para filho. O menino cresce na igreja e acredita que aquilo que é o correto, que os pais frequentaram. Tem um líder carismático, as pessoas amam, ele controla. Então, eu ouso falar, é muito perigoso. E eu tenho, por isso, a preocupação em estudar Weber, que para mim é tão atual. Tem uma caricatura... Ficou claro? Para mim, sim. Tá ótimo. Tem uma caricatura fantástica que... agora eu me esqueci. Eu não sei se eu li isso com o Justo Gonzalez. Eu não sei. Eu sei que ele estava falando sobre a vida acho que do N.T. Wright. Acho que era isso. Que ele falava assim, lá no livro, estava dizendo sobre... Você identificava quem eram os protestantes pelo trabalho, que uma cadeira feita por um protestante tinha uma qualidade, às vezes, 2, 3 vezes superior do que uma outra cadeira feita por um qualquer outro trabalhador, porque já estava internalizado que aquele cara fazia a cadeira, ele fazia para Deus. Isso. Então o cara se esmerava em fazer a melhor cadeira possível. Então é essa a lógica. Essa é a lógica, mas faltou uma outra lógica, eu até esqueci, do ethos, que eu falei só a visão geral. Faltou o ethos. O que é o ethos? É como a pessoa lida no dia a dia na vida. E aí o Weber fala que qual era o ethos dos puritanos, aí de um grupo específico, dos puritanos que tinham uma orientação calvinista, não os calvinistas originais, mas os puritanos. Qual que era a ideia do ethos? Eles tinham que trabalhar em excesso. Eles não podiam se divertir, que é pecado. As roupas eram um tipo só de roupa, então não gastava com luxo e com ostentação. Não frequentava teatro, festas, bebedeira. Então, queira sim, queira não, há um acúmulo de capital. O cara não gasta com nada, trabalha, acumula capital. O que eu vou fazer? Ora, óbvio, o que eu tenho como principal da minha vida para a salvação? Trabalho? Como eu posso melhorar meu trabalho? Aí vem os investimentos. Vindo os investimentos em cima do trabalho, eu crio a divisão do trabalho. Eu crio uma fábrica. Eu crio um aumento da produção, porque eu preciso dar contas a Deus. E esse ethos propiciou a formação do capitalismo. Do capitalismo. Você estava falando, eu até queria que você fizesse um recorte, se der, que é sobre esse momento da formação dos estados, porque ou da destruição deles, porque assim, eu fico pensando, você tem até uma questão de discussão, inclusive, da posse ali da terra, porque você tem todo o domínio ou na mão desse senhor absolutista ou na mão da igreja. Então, a igreja vai, por muito tempo, inclusive, advogar pela manutenção da propriedade privada, porque a propriedade é dela ali, nesse sentido assim, dos territórios, daquela coisa toda. Os estados entram numa fase de grana terrível e, às vezes, muitos desses comerciantes financiavam parte desses estados. Sim. E aí a igreja vem dizer, não, você financia, mas você não pode cobrar juros sobre isso é pecado, isso é uma usura. Então, assim, aparentemente... Esse aí é um dos fatores, né? Esse é o primeiro fator que leva àquela cisão entre burguesia e Estado. Só que isso ainda não incomodava a burguesia. Eu acho que aí a sua fala, acho que faltou um ponto aí que é interessante, que eu sempre trabalho, a mudança da mentalidade das pessoas. Eu acho que isso aí é o principal. Como assim?
Porque na Idade Média, que foi citado, se citou na formação dos estados, ainda tinha a Igreja Católica no poder, a ideia que se tem de processo de conhecimento é a coletividade. Todo mundo pensando igual. Quando instaura a mudança do pensamento, da pesquisa científica, surge o Renascimento. Reforma protestante é filhote do Renascimento. O Renascimento só atingia até então as classes mais ricas. O Renascimento defendia o individualismo. Então, isso é um outro ponto principal para os protestantes. O individualismo, a busca... Adam Smith tem até a palavra que foi até usada de forma desleal com ele, que o Adam Smith fala que, em inglês, né? Self-interest. Interesse pessoal, o individualismo é bom para a sociedade. Todo mundo já ouviu isso. A tradução em português ficou egoísmo é bom para a sociedade. Eu não falo isso. Não é egoísmo, é individualismo. Eu querer ganhar, contribuo para todo mundo. Então, esse individualismo, essa autonomia do indivíduo, gerou protagonismo, que não estava existindo na coletividade. Então, essa mudança de pensamento foi importante. Quando Lutero surge, influenciado pelo Renascimento, por Santo Agostinho, pelos novos pensamentos renascentistas, ele leva essa nova forma de pensar às pessoas simples e propõe, então, a mudança que foi a reforma. Nem Lutero sabia que ele estava fazendo a reforma. Nem queria sair da igreja. Se bobear, Lutero é o mais católico dos protestantes. Sem dúvida. Né? Não sei se eu te cortei isso. Não. Eu acho que é aí que é a ideia de mudar. A burguesia sempre foi perseguida, mas todo mundo é perseguido por qualquer governo. Se você pegar nos dias de hoje, e vamos pegar um exercício fácil de história, eu gosto de fazer isso. Ditadura militar. Né? Não pode mais falar ditadura militar, desculpa, não pode mais falar ditadura. O regime militar. Por que para alguns foi ditadura e para outros não foi? Porque o regime autoritário, e o absolutismo era um regime autoritário, ele atinge aqueles que são contra o governo. As pessoas que são a favor do governo vivem bem e vivem com segurança, porque o Estado protege, o Estado autoritário. Então, se eu perguntar para minha avó, que é riquíssima, avó, é ditadura? Não, foi ditadura não. Eu não fui perseguido, minha família estava bem, era protegida, mas quem via aquilo, quer se manifestar, pensava diferente e não era cristão, era perseguido. Então, se você pegar os focos históricos e voltar no passado, é a mesma coisa. Rei católico, a igreja começou a perseguir protestante por ser herege. Instituiu-se a Inquisição de novo. A burguesia foi perseguida. Então começou a perseguição na Espanha, na França. Tanto que Calvino começou o pensamento dele na França, foi para a Suíça. Tanto que lançou a Bíblia de Genebra, que todo mundo usa hoje, né? Capital. Foi para a Suíça, que era um país já de fuga protestante e judeu. O judeu também foi perseguido no período. Aí Espanha, Portugal e França expulsaram a burguesia, expulsaram o judaísmo. Olha que interessante, coincide com a queda das nações. Para onde é que eles foram? Para a região dos Países Baixos. E aí, se você lê o Justo Gonzalez, né, tem até um evento histórico que é muito maltratado na escola, que ninguém cita, que é a Guerra dos 30 Anos. Estourou um conflito que é quase mundial na Europa inteira entre católico e protestante. Esses protestantes migraram para a região da Holanda, da Inglaterra e da Suíça. Ali ficou o foco do protestantismo. Ora, quais são os países mais, hoje, capitalistas que surgiram? Holanda, você pegar a Inglaterra. Olha que interessante. Agora uma coisa mais interessante ainda. Na Inglaterra, tinha um rei que era anglicano. Começou a perseguir os puritanos. Para onde é que os puritanos vieram? Para a América. Aonde, desculpa quem gosta da América, mas aonde é o berço das maiores heresias do cristianismo protestante? América. Vendo o seu discurso aí, eu fecho uma ideia aqui da base ideológica a partir de uma insatisfação, vamos dizer assim, territorial e econômica, política e pela essa redação que você está dando, também intelectual, né? Pelo que você estava dizendo aí, da cultura já não ser mais dos pensamentos hegemônicos, do cara querer individualmente fazer sua caminhada. O avanço científico é muito maior porque o Estado não intervém na vida do indivíduo. Você não poderia abrir um corpo na Idade Média porque você era perseguido. Agora, no país protestante, você pode abrir um corpo e estudar. Mas você falando sobre os estadunidenses, que eu fico revoltado de dar o título de América a eles, uma parte desgraçada e pequena da América, os estadunidenses, a gente tem esse recorte terrível da igreja brasileira, que foi praticamente evangelizada a partir desses missionários puritanos
e numa segunda onda a partir dos missionários calvinistas da Europa, né? Então, se você pegar, vamos listar na América, não querendo falar que essas igrejas que eu vou citar aqui agora são heresias, tá? Testemunho de Jeová, Adventista Sétimo Dia, tudo americano, tá? Congregação Cristã do Brasil, os Mormons e uma sorte de seitas pentecostais e neopentecostais. Com pessoas suicidando, com veneno, porque tinha um líder carismático, aí você tem vários nomes aí. Suicídio coletivo. Suicídio coletivo, e esse pessoal que vem pra cá. São essas igrejas hoje, se você conversar com todo mundo, são copiadas. E você escuta aqueles absurdos maiores, né? Nada contra o pentecostalismo, nada contra... Não, aliás, tudo contra o neopentecostalismo, mas nada contra o pentecostalismo, porque ainda tem teólogos sérios aí lá, que tentam. E aí que eu vou te corrigir um negócio, desculpa, essa correção, você virar e falar assim, essa ideologia, tem que ter cuidado com isso. Realmente, o cristianismo que nós temos hoje, ele é ideológico. O cristianismo é ideológico, né? Mas as pessoas que estão lá não são, elas não têm nem noção. Claro. Né? E aí eu até cito Oséias 4,6. Meu povo perece por falta de conhecimento. Esse pessoal está com o pé no inferno, nem sabe. E são tão culpados quanto. Porque não buscam conhecimento. Tem versículos bíblicos que me assustam. Não sei se está em Tessalonicenses, que fala que Deus dará o poder para esses anticristos, ou esses caras que acham que são cristos, né? E pregam uma fé contrária à originária de Cristo, que vão enganar até os escolhidos. E isso é preocupante. Se é um alerta profético para quem crê em profecia bíblica, eu não sei se eu creio mais, mas para quem crê nessas possíveis profecias, né, apocalípticas, o anticristo é cristão. Tem que ser, né? Surge na igreja. Se falar tanto que o Papa, o nosso Papa atual é mais cristão do que os maiores protestantes. Isso é muito sério, é muito preocupante. Então a igreja precisa passar por uma revisão. E aí, para o doutorado, a minha ideia é trabalhar essa ética protestante e as mutações do capitalismo. Como é que as igrejas absorveram o capitalismo, entenderam o sistema capitalista e usam esse sistema para ganhar dinheiro, através da fé. Você está falando dos neopentecostais e eu, por muito tempo, tinha uma dificuldade imensa mesmo. Mas eu passei a repensar o neopentecostalismo a partir do trabalho de rua. Porque quando a gente está lá na favela, vamos dizer assim, no chão da vida, nesse Brasil mais profundo, infelizmente, as outras igrejas que a gente vai chamar de históricas, elas não estão. Elas Quem não está são os neopentecostais. E aí, tipo, o trabalho dos neopentecostais, do ponto de vista da assistência, é indiscutível. Não dá para negar o que o Edir Macedo faz de tirar o homem da cachaça, de tirar negro da droga. O que é cruel é o preço que se paga por isso, né? Mas eu vou desconstruir isso ainda. Não, aí qual que é o... Não, é sério. Qual que é o problema da cachaça? E vou mais longe. O que eu vi acho que você não foi você que postou isso, não. Vou tirar o Zé desse rolo. Mentira, não foi o Gibran. Mas postou falando assim... tem gente que não dá dinheiro pro mendigo na rua porque fala que vai fazer o quê? Vai beber. O meu pai gasta dinheiro com bebida. Qual que é o problema de dar dinheiro pra ele? Não, nenhum problema. Não, eu tô falando assim, é importante construir isso, né? Porque o cara não está sendo salvo por Jesus. Você falou bem, o Edir Macedo que está tirando essas pessoas do alcoolismo, está fazendo as pessoas repensarem, talvez, dando significado. Mas esse significado de vida que ele está dando não é Cristo. Não, sem dúvida. E isso é preocupante. Eu estou falando assim, do ponto de vista da fé, eu não vou... Eu nem faço recorte. Eu estou fazendo um recorte do ponto de vista da assistência. Sim. Porque... Não, eles se disporem de ir lá, e essas pessoas estão nesse lugar, e vou tirar o Edir Macedo, tá? Em particular, esse senhor aí, que aliás eu nem cito o nome dele, para mim é Valdemorte, mas eu vou tirar ele, mas os outros, como a Congregação Cristã do Brasil, que você passa e vê lá no Cafundó, lá no Porto Agrário, que não tem nem luz, os caras estão lá, esses caras são sinceros. Não, mas me entenda. A sinceridade. Mas me entenda que eu tô tirando, desculpa, de novo, eu vou tirar o Edir Macedo disso, porque eu já vi entrevista aí falando assim, eu não tenho que dar evangelho, dar bosta pra esse povo. Eu quero mexer com bosta, eu não quero mexer com gente séria. Não, mas é porque assim, eu não tô fazendo um juízo de valor. Nem eu. Da igreja, dos caras. O que eu tô falando é o seguinte, na minha vivência, igual agora em Belo Horizonte, essas enchentes todas, o pau tá quebrando. Um dos lugares que a gente tem um trabalho
com o movimento de moradia é numa vila que chama Vila Esperança. Pau quebrando, a galera perdeu os barracos todos, tá, não sei o quê. Quem tá recebendo essa galera é o camaradinho lá, um pastor chamado João, que tem a igrejinha dele lá, que é extremamente neopentecostal e reproduz tudo isso. Então, o que eu digo assim, do ponto de vista da assistência, eu passei a desacelerar as minhas críticas do neopentecostalismo, porque os caras estão pisando em chão que eu não quero pisar. Que eu deveria, que eu tinha que estar, mas eu não chego lá. Por isso é importante separar. Claro, né? exato. Mas aí o que eu queria fazer, um recorte que você está falando sobre as nuances que o capitalismo tomou, e aí essa eu acho uma nuance fantástica, porque você vai ver o boom do neopentecostalismo a partir, vamos dizer assim, da década de 80, que a gente vai chamar quase que de uma década perdida pelo ponto de vista da economia do país, a 2020, ideia... 2019 também, 2020 vai continuar. Mais ou menos, mas aquela ideia de ausência de esperança, economia desgramada e tal. Aí chega um cara que vem e diz assim, o seu aluguel tá atrasado porque tem um demônio, se a gente orar, o demônio vai embora e Deus traz o dinheiro para você pagar o aluguel. Cara, isso é tentador demais. Se o cara conseguisse orar por mim... Voltamos à Idade Média. Exato. Se as pessoas estudassem, detalhe, eles confundem, chamam isso de indulgência. Não é indulgência. Porque indulgência é a venda do perdão. Eu vou vender a sua salvação. O que as igrejas atuais vendem é a prosperidade. As igrejas atuais são uma loteria. Basta eu colocar meu dízimo, eu serei próspero. Você joga, você barganha com Deus. Isso chama-se simonia. O que é a simonia? É a manipulação do sagrado. Se eu pegar na antropologia e pegar a definição de manipulação do sagrado, você me chama isso? Magia. Viramos Harry Potter. Pega a varinha, plim! Mas não é uma decorrência lógica se a gente está dizendo de uma leitura religiosa. Não vou nem falar dos evangelhos, vou tirar o evangelho disso. Uma leitura religiosa que prioriza o trabalho e tem como a riqueza uma das evidências do favor de Deus. Se você chega na favela falando que você sabe como ter essa evidência do favor de Deus, o que não abraçar é burro. É lógico. Você entende? Então, assim, como é que eu vou dizer? O neopentecostalismo é só uma decorrência lógica dessa trajetória que o protestantismo vem fazendo. Então, por que eu estou te falando assim que eu passei a desacelerar? Porque antes eu criticava ferrenhamente o neopentecostalismo. Mas eles nada mais são do que uma tradução pro pobre e pro preto do que o branco rico faz na igreja. Não sei nem se eu falo presbiteriano, vou falar calvinista, que aí eles não vão saber que eu tô falando dos presbiterianos, talvez. Entende? Então, aí eu fiquei pensando, talvez essa minha vociferação pro neopentecostalismo seja um outro registro de raça e classe. O pobre preto neopentecostal eu sento o pau, mas o calvinismo eu entendo como... Não, e é importante entender isso. Vou usar o próprio Calvino. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se eu já falo que só eu estou certo e que o outro está errado, já sou heresia. Já sou uma seita. E mais perigoso ainda, eu me tornei um ideólogo. E o ideólogo, ele não convive com o diferente. Ele se acha superior, né? Ele é dogmático, ele cria sistemas, encicracias, sistemas que tem coisas vagas que não há explicação, mas as pessoas vivem naquele processo e que o menor contato que você tem com a filosofia, aqui desmorona. Qualquer contato que você tem na vida que vai negar isso que você crê, porque isso acontece, né? O meu processo foi assim, eu estava na igreja, acreditava, eu frequentava o Renascer em Cristo. Meu Deus. Na minha origem, eu me converti sozinho em casa. Sozinho em casa, me converti. Fui procurar uma igreja. Eu era roqueiro. Qual a igreja que falava de rock o tempo inteiro? Renascer em Cristo na época. Tinha uma lá na Savassi. Eu estava com meus 19 a 20 anos. Fui para lá. Mas se para nesse momento, ela era boa. Era. Tinha uns caras legais. Mas tinha. Aí começou o processo. Fui ouvindo. Aí, mas tem uma coisa errada. Não tá certo isso, não. Tudo falando de prosperidade o tempo inteiro, o ano da promessa, esse ano da restituição. Aí eu tenho uma preguiça do ano da restituição. Gente, sério, essa música precisa ser banida do meio evangelho, mas restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é seu? O inferno? Eu vou te dar, porque eu acho engraçado, é só ler o evangelho. E não ler. Dentro dessa esfera que a gente está falando aqui, então a gente vai percebendo literalmente essa denúncia que o Weber faz sobre essa ética mesmo. Só um comentário.
Dentro dessa esfera que a gente está falando aqui, então a gente vai percebendo literalmente essa denúncia que o Weber faz sobre essa ética mesmo. Que Só um comentário. Weber não tem a ideia de denúncia, tá? É só estudo. Ele tem uma ideia de relato. Ele era protestante. Entendi. Os pais dele eram pastores da igreja. Obviamente tornou ateu. Porque o processo do cristianismo que nós temos hoje, a fala e a prática é só desgraça. Deixa eu te fazer um comentário. Quem era dono de fábrica no século XVIII, que explorava e estuprava criança, era protestante. Por que você acha que Marx era ateu? Quando Marx critica a família cristã, é essa família em particular que ele critica. O cara que é o dono da fábrica, que tem um filho estudando num liceu gigante, que a mulher é um objeto dele, que só usa para reprodução, e ele procura as amantes dele na rua, as prostitutas na rua. Oprime a mulher do operário, estupra a mulher do operário dentro das fábricas e mata os meninos dentro de fábrica. Usa trabalho infantil. Que cristianismo que é esse? Aí Marx critica isso. Abaixa a família burguesa. Só que a família burguesa também era família o quê? Protestante. E aí que ele fala que é contra a família cristã. E quando você pega a fala de Marx e coloca ela nos dias de hoje, que é cortada só essa parte, tá vendo? Marx é ateu. Marx é contra a família. Mas óbvio, até eu sou. É uma desonestidade intelectual fazer esse recorte também, né? Não, isso eu tô te falando. Então, tem que ter cuidado. Eu sou um crítico hoje de Marx, mas eu gosto muito de Marx. E Marx acerta em muitas coisas. Ele não é profeta, mas ele nem tinha a intenção de... Marx é materialista. Ele só vê o presente. Estuda o passado. Ele projeta essas coisas. Outro grande engano das pessoas é falar que quem criou o comunismo foi Marx. Não foi. Marx não tem como criar o futuro. Ele só pensa o presente e passado. Ele não é idealista. Idealista é o Hegel, o cara que ele pegou lá do alemão também. Quem planeja o comunismo é o Lenin. Aí isso é leninismo, marxismo, stalinismo. Aquilo que as pessoas mais criticam de socialista no mundo é o stalinismo. Sim. Que nem é considerado comunismo ou socialismo. Que a gente vai brincar que é a parte podre do... Mais que podre, porque é um sistema da época. Se você olhar todos os líderes do momento, vamos pegar Getúlio Vargas, Franco, Salazar em Portugal, Hitler na Alemanha, Mussolini, Stalin na União Soviética. Salvou alguém? É difícil de salvar, mano. Quem era liberal? Estados Unidos, Inglaterra e França. Agora minha pergunta. Estados Unidos apoiou quem? A Alemanha. A IBM mandou dinheiro. Judeu apoiou a Alemanha. Luterano apoiou o Hitler, porque a igreja está ligada ao Estado na Alemanha naquela época. Aí você pergunta, então Hitler era de esquerda. Não. Hitler defendia a burguesia industrial nacional. Comunista na época, socialista, abre aspas, comunista socialista, é o Stalin. Então você tem regimes totalitários de direita, regimes totalitários de esquerda. O pessoal de esquerda vai ter até puxar o cabelo agora, porque eles não aceitam que Stalin era. Eles dão uma outra explicação por que Stalin não era totalitário. Para mim ele era. Eu concordo com Hannah Arendt, que faz o estudo da época. Já tem um livro chamado As Origens do Totalitarismo. Um livro ela cita isso. Tá? Mas saiu um pouquinho do assunto, desculpa. Não, imagina. E você poderia até fazer esse panorama pra gente também, mas também o nosso tempo vai chegando ao fim, de como essa ideia que você disse da família cristã da época vai fazer uma redação muito parecida com os cristãos do momento do escravismo africano. Porque você vai ter a colonização ou a recolonização da África, não sei, a partir de boa parte dos cristãos protestantes. E essa sua redação de como esse senhor protestante lidava com a classe operária do tempo dele na Inglaterra, por exemplo, é quase a mesma de como a gente vai ter o senhor aqui da Casa Grande lidando com os escravos aqui no Brasil. Que um judeu, que era os maiores traficantes de escravos, todo grande navegante que traficava, quero chamar de piratas, né? Traficava, todo pirata é traficante de escravo. Todo. Sim. Não há exceção. Isso já é comprovado historicamente. E quem fazia as grandes navegações, grande parte era judeu. Então, pra você ver, nada contra os judeus, não tem nada contra, mas aqueles que são defendidos hoje, você fala sobre o Holocausto o tempo inteiro, né? Até os nossos, vamos dizer assim, os nossos. E também só um comentário, um erro da esquerda também, que esquece, né? O próprio Stalin, né? Aos campos de concentração de Stalin que ele matava.
Então, eu vou falar uma blasfêmia aqui para a esquerda, de modo geral. Mas quem colocou esse senhor no poder hoje foi a esquerda. Foram os professores. E muitas vezes não foram honestos no ensino. Ou, desculpe, perdão da palavra, ignorância. No bom sentido da palavra. A gente vai ter aqui alguns dos missionários, né, protestantes no Brasil, e quase todos eles vieram para cá com essa lógica da venda dos escravos mesmo, da Carolina do Sul, lá do sul dos Estados Unidos, vieram para cá mercar negro, e aí nesse meio tempo a gente fala de novo, as religião. Interpretações pentecostais e neopentecostais, né? O neopentecostalismo e o pentecostalismo surgiram entre os escravos. Muitos hinos cristãos foram quando eles estavam colhendo algodão nas plantações americanas, tomando chicotada. Eram prantos, tipo aquele banzo, aquela saudade, aquele momento. Por isso, muitos hinos do cantor cristão são tristes, né? Tem a ideia de resistência, etc. Os cânticos, né, negros. E o branco que fazia isso usava a Bíblia como desculpa. Há uma interpretação muito famosa dos holandeses protestantes na África do Sul e aqui na América, que a marca de Caim é a cor negra. Enfim, nós vamos caminhando já para o final desse episódio aqui, infelizmente, e fazendo assim uma análise, assim, uma última análise desse nosso papo, dessa sua caminhada acadêmica aí de entender o capitalismo e a ética protestante e tudo mais. O que você diria aí para as músicas que ouvem a gente, assim, como as considerações finais? O que você acha que fecha desse nosso papo aqui? O que você sintetizaria dessa ideia? Assim, se for pegar da prática de Weber, resumir o que eu falei do Weber, o processo de criação do capitalismo, mas mostrar que muitas vezes aquilo que a igreja defende, no contexto que ela está atualmente, ela não tem nada de cristianismo. Ela defende uma ideologia, um princípio político, ela defende uma ideia de uma pessoa particular, porque você confia tanto nela que você abre mão da sua própria individualidade para isso. Aquilo que foi feito na reforma e que foi defendido pela reforma, Lutero, o individualismo, o racionalismo, nós esquecemos. Então, acho que é muito importante, ao reviver, mostrar que Weber não fala isso, mas Marx fala isso. O capitalismo, ele reifica as coisas. O que é reificar? Transforma as coisas em objetos. O que nós somos hoje, neste mundo? Por que hoje nas escolas trabalha-se tanto formação humana? Trabalha-se tanto em questão de empatia, de protagonismo? Porque nós esquecemos e que muitas vezes nós perdemos a nossa individualidade e as nossas igrejas estão promovendo aquilo que foi combatido, que foi identificado por Weber. Nós estamos nos tornando coletivos, agindo como se ligasse o stand-by. Por quê? Porque nós temos preguiça de pensar. É mais fácil a pessoa pensar por nós do que nós pensarmos por nós mesmos. Porque se a pessoa pensa por nós, quando há um erro, a culpa é dela, não é nossa. Quando a Alemanha chegou ao fim, Hitler foi vencido, vou usar Hitler porque todo mundo gosta tanto desse assunto, Governo federal, vencido, então? Os judeus foram queimados, eles não acreditavam. Quando os campos de concentração foram descobertos, eles não acreditavam que tinha campos de concentração. Era necessário tirar fotos, espalhar as fotos pela Alemanha para eles verem que era verdade. Do partido nazista, da Alemanha inteira, só 5% dos alemães eram nazistas. E isso é uma coisa que é muito importante, teve vários estudos psicológicos ao longo do tempo, aí contribuem os vários sociólogos, os vários psicólogos, né? Nesse processo. A gente tem um fascínio muito grande por quem manda e temos um fascínio por obedecer. Eu não questiono. Então, acho que da conversa toda, eu não vou voltar a falar aqui da questão de ver, mas eu acho que o mais importante é isso. Você passar a pensar por você mesmo. Pesquise, estude. Eu acho que estudo liberta. A gente podia marcar um dia pra gente falar, já que você tá falando sobre o nazismo aí, sobre a ideia da Hannah Arendt, sobre a banalização do mal, que eu acho que é maravilhoso, assim,
Até falando disso, a gente tem o finalzinho do quadro aqui, que é dica de coisas que eu indico. Que aí eu queria que você falasse pra galera aí, o filme, livro, música, texto, teatro. O que você indica? Livro você já citou um aí, eu acho que todo mundo tinha que ler, que é A Banalização do Mal. E vou indicar um livro também, que não é teólogo, é um teólogo medieval, mas o livro é muito bom, chama Imitação de Cristo. Thomas A. Kempis. Eu acho que é uma leitura que é imprescindível. Né? Eu acho que Hannah Arendt, Banalização do Mal, acho que pro nosso momento que nós vivemos é muito propício. Tem uma coisa que você estava dizendo sobre essa ideia do capitalismo, que dentro dos arranjos teológicos que eu vou caminhando, eu consigo, assim, a partir de alguns teólogos, classificar o pecado como essa capacidade de desumanização, de coisificação do ser humano. Então, são as perguntas que eu lido o dia inteiro com os adolescentes. Pode transar, não pode? É sempre essas perguntas ridículas. Que não vai levar a nada. Não vai levar a nada. Mas, no fundo, a ideia que deveria estar é isso. Essa sua ação, ela objetifica o ser ou ela humaniza? Isso. Então, levando em consideração isso, você falando isso sobre o capitalismo, na redação minha, pessoal, né, eu vou entender o capitalismo como a maior fonte de pecado da humanidade, porque se é dela a ideia de desumanizar, de coisificar, segundo eu acho, Marx. Segundo Marx, que é quase Deus, a gente tá encontrando um pecado aí, né? Eu acho que o capitalismo, aí você vai entrar em outro assunto, também seria, até se você quisesse, para outros podcasts, da escola de Frankfurt. Aí você vai entrar na indústria cultural. E aí outra indicação fantástica, que é Adorno e Horkheim escreveu A Dialética do Esclarecimento. Eu acho que dialética, ele tem uma aula sobre dialética, fala o que é dialética, a ideia é que são várias dialéticas, né? Aí tem a dialética marxista, essa em particular é a dialética marxista, o processo, né, de alienação todo ser humano, e a formação da mentalidade, como essa formação começa a criar estereótipos e cria essa coisificação que você falou, essa reificação, transformando o homem em objeto. Eu acho que é aí que está a ideia. Se nós somos cristãos, qual que é as duas maiores fontes, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. E o próximo? Se eu estou usando meu próximo, eu amo ele. Acabou a relação. E aí eu não vou nem aqui dissertar o que é amor, né? Lógico. O amor aqui, óbvio, é o ágape. Não estou nem falando do Eros, não estou falando do Filéus. Talvez seja todos juntos num só, na manifestação, mas aqui dar a vida pelo irmão, se preocupar com o irmão, se colocar no lugar dele, sentir o que ele sente. A Teresa de Calcutá, ela tem uma fala fantástica sobre o amor, que ela fala assim, que o amor é o que o amor faz. Eu acho fantástico, né? E a gente fala tanto disso, né? Que Cristo na cruz levou todo o peso dos meus pecados, né? Então que também você leve o peso do seu irmão. Não é para carregar as cargas uns dos outros, não é para você reconhecer o cara como ser humano. O que Cristo falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aí foi pra cruz. Ô Ju, você caminha aí quase como um desses caras lá de Qumran, esses monges aí, esses ermitão, mas se a galera quiser te encontrar, como é que faz? Tem um e-mail, se alguém quiser saber mais de você, mais sobre a pesquisa, como é que faz pra... Tem um e-mail, né, que é JUA, tudo minúsculo, Jua History, história em inglês, @hotmail.com. Não tem rede social, então... Não, foi por isso que eu já falei do e-mail, porque... Mas é curioso. Eu fui numa palestra agora, semana passada, do Lula, e eu fiquei impressionado. O Lula tava falando uma coisa assim. E a palestra era teoricamente para, entre aspas, para os intelectuais de Belo Horizonte. Mas, enfim, aí tava falando, e uma das coisas que ele tava falando era assim, que ele cada vez mais vem percebendo que as pessoas que pensam, que fazem pesquisa, não sei o quê, estão cada vez mais reclusas. Ou por não... vamos dizer assim, não faço palavra, ou por ter preguiça de ter que apresentar as ideias para uma galera que está tão superficial que é difícil. Você quer falar A, você tem que explicar de A a Z para o cara entender metade. Mais que Gibran, quando eu solto uma palavra, já tem todo um contexto por trás de séculos, às vezes, e que a gente acredita que a pessoa sabe e que não sabe. Então você solta uma palavra, ela reifica a palavra e transforma aquilo que ela quiser. E a gente taxa de alguma coisa. Então, quando eu vou conversar com um liberal,
ele me chama de esquerdista. Quando eu vou conversar com o esquerdista, ele me chama de liberal. É cansativo. Então, eu sou recluso mesmo. Eu nem festa de família eu frequento. Nem grupo de WhatsApp, mais eu tô dando conta. Não dá. É muita burrice, desculpa o palavreado, 1 metro quadrado. Então, assim, é difícil, cara. Eu prefiro não conviver. Não convivo. Não dá. Mas enfim, vamos chegando aqui ao final desse episódio do Consagrado. A gente teve aqui um papo com o Juarez. Você pode ter acesso a esse e outros conteúdos do nosso RPcast acessando o site www.reinempessoa.com.br. Estamos também no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube a gente tem outras propostas, mas os vídeos estão lá também. Deixe suas dúvidas, seus comentários, faça aí a sua contribuição a esse material fantástico aqui que o Juarez trouxe pra gente. E você também pode ajudar a gente a ficar vivo pagando um cafezinho para que esse trabalho siga. Então, se você achar que deve, que pode, vai ser um privilégio, queria que você se comprometesse conosco, virasse um colaborador aqui do nosso portal de conteúdo. E fazendo isso, pagando um cafezinho pra gente, você tem acesso lá a uma cacetada de brindes que tá lá no nosso site do Apoia-se. Um privilégio ter você aqui, te agradeço. Não se esqueça, isso é simples, mas revolucionário. Aquele abraço. Falou, valeu! Esse podcast foi editado por Felipe Bulbarelli. 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 Editado por Felipe